Olá pessoal, vamos continuar com nossa discussão sobre soma de momento angular em mecânica quântica. Antes de fazer isso, vamos fazer alguns comentários. Quando a gente tem um sistema composto por duas partes A e B, que são os seguintes. Se a gente tem um produto tensorial de Ketz, o Bra correspondente vai ser o produto tensorial dos Bras associados com cada uma das partes. Depois, se a gente... Essa aqui seria a forma simplificada de escrever essa propriedade. Se a gente tem um produto escalar entre dois estados separáveis, isso vai ser dado pela multiplicação dos produtos escalares em cada uma das partes. O produto de operadores que atuam sobre cada uma das partes, calculado sobre um produto tensorial, vai ser essa expressão que está aqui. Y na verdade, esse produto, de maneira um pouquinho mais precisa, se escreve como um produto tensorial de operadores. Vocês podem dar uma olhada nos livros para ver essa notação. E se a gente tem uma soma de operadores sobre o setor A e B, isso, na verdade, de forma mais precisa, seria o A, produto tensorial como identidade em B, e esse operador, na verdade, seria uma identidade em A, produto tensorial com operador em B. Debido à propriedade anterior, vamos ter esta forma de aplicar sobre um estado separável. Estas propriedades que estou colocando sobre estados separáveis podem ser generalizadas para um estado qualquer, usando a linearidade dos operadores. E no caso desses produtos escalares, tanto linearidade no primeiro ket, quanto antilinearidade na parte que corresponde ao Bra. Então, deixo com vocês essa generalização. Mas o que é interessante aqui é que se vocês têm um produto tensorial de autoestados do operador A, o A, e do operador OB, então, usando essa propriedade dos autoestados, vocês vão ter que isso aqui vai dar lambda A, o autovalor, vezes psi A, e esse vai dar omega B, o autovalor, vezes chi B. Portanto, o produto tensorial de autoestados vai ser autoestado do operador soma, o A más o B, com autovalor dado pela soma dos autovalores. E outra propriedade importante é que se vocês têm o comutador dos operadores que atuam um deles sobre a parte A e outro sobre a parte B, que ele vai ser zero. Vocês vão fazer esse problema que está aqui em verde. Bom, outra pequena revisão que vamos fazer é a discussão de momento angular nos cursos que vocês já fizeram, de mecânica quântica. Certamente vocês devem ter calculado o espectro do átomo de hidrogênio. Então, vocês resolverán este problema da equação de Schrödinger estacionária. Para isso, vocês fizeram separação de variáveis e obtiveram que os estados estão associados com uma dependência radial e uma parte angular que tem a ver com os harmônicos esféricos, que são autoestados do L quadrado e do LZ, com estes autovalores. Os possíveis valores de L são inteiros e os valores de M para um dado L fixo tem dos L mais 1 possibilidades, desde L até menos L, descendo em passos de 1. Essa discussão, de maneira mais abstracta, seria a seguinte. Vocês têm um operador hamiltoniano que atua sobre os qubits, que são estados de uma partícula, e a simetria do sistema por rotações implica que todas as componentes dos operadores de momento angular vão comutar com o hamiltoniano. Na linguagem de funções de onda, que tem U de x, que na verdade depende somente do módulo de x. Então tem simetria de rotação e temos este operador laplaciano. Então, no nível abstracto, isso aqui em particular implica que LC comuta com H, que L quadrado comuta com H, e a gente também tem que LC comuta com L quadrado, porque L quadrado é um operador escalar. Essa discussão a gente já fez nos vídeos sobre simetrias. Então, a gente vai querer fazer uma diagonalização simultânea desses três operadores, H, LZ e L quadrado, para obter o espectro do sistema. Então, uma parte da resolução do espectro vai envolver a diagonalização desses dois operadores, que é justamente o problema de obter os harmônicos esféricos. Agora, outra propriedade importante que está codificada na álgebra de momento angular
na verdade, são as propriedades das rotações. A gente já viu isso aqui também nos vídeos sobre simetrias, que esses comutadores basicamente estão codificando o que acontece quando a gente roda com eixos X com as componentes Y de um vetor. Elas vão ganhar uma parte em Z, infinitesimalmente, para rotações infinitesimais. Isso está na discussão anterior. Isso leva naturalmente, e levou vocês no curso anterior, a propor uma situação mais geral, onde a gente não está pensando agora que temos operadores que atuam sobre funções de onda de uma partícula, mas uma situação geral, onde a única informação que a gente vai manter vai ser a informação relativa à álgebra de momento angular, que tem a ver com as propriedades gerais das rotações de um sistema, seja qual for. Né? Aí vocês introduzirão operadores escada e mostrarán que los operadores de escada sobre autoestados de JZ también producen estados de JC con autovalor lambda más menos 1. Se aplican JC y van a obtener un autovalor de ese tipo usando esa álgebra. Y ahí vocês, con esas propiedades, vocês se preguntarán cuál es la situación más general para los autoestados de J cuadrado y JC, dado que les comutan, vocês podem generalizar a discussão de harmônicos esféricos na linguagem abstracta e obtiveram autovalores e agora os valores de J, além dos valores que vocês tinham antes, que eram inteiros, surgiram valores semi-inteiros. E dado um valor de J, obtiverão uma degenerescência também do J mais 1, que vai desde J para o valor de M até menos J, pulando em menos 1. Perfeito. Eso fue una mini revisión de estados compostos, de sistemas compostos y de momento angular por una partícula. Ahora vamos a pasar para sistemas compostos que tienen, tanto para parte A cuanto para parte B, algún concepto de rodar dado por operadores JA y JB de momento angular que satisfacen a álgebra de momento angular. En primera cosa que vocês podem fazer é verificar que se consideran o momento angular total, a soma da parte do sistema A más B, componente a componente, esses operadores também vão satisfazer a álgebra de momento angular. Isso tem a ver com o fato que esses operadores de momento angular total, eles vão rodar infinitesimalmente o sistema global A e B. Vocês vão dar um eixo, X, Y, Z, qual for, e para rodar o estado desse sistema composto, vocês vão utilizar aqueles operadores de momento angular total. Agora, onde que entra a discussão de soma de momento angular? Basicamente, a gente pode motivar pelo seguinte problema. Consideramos um sistema dado por um Hamiltoniano H, onde, além de ter interações aqui dentro de A e B, a gente vai ter interações entre A e B. Então, na situação mais geral, a gente vai ter um Hamiltoniano de interação, e quando a gente roda somente A, mantendo B fixo, esse sistema não vai ter simetria, devido à interação. E a mesma coisa com rodando somente B, mantendo A fixo. Mas poderia acontecer que o sistema seja isolado, não tenha nada externo, e que a simetria que a gente vai ter vai ser rodar da mesma maneira A e B, de maneira rígida, da mesma forma nos dos setores. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que quem vai comutar com o Hamiltoniano do sistema composto vai ser um momento angular total, porque a gente vai ter simetria por transformações de rotação globais, e quem gera as transformações globais é o momento angular total. Isso, outra vez, vocês podem ver essa discussão nos vídeos sobre simetrias. Então, o que acontece? Na situação geral, a gente vai ter observáveis que comutam, que vão ser os hamiltonianos, J total componente C e J total quadrado. E todos vão comutar uns com os outros. Esse aqui, por exemplo, porque J total quadrado é uma escalar. Portanto, na hora de procurar o espectro do sistema, na hora de diagonalizar o hamiltoniano, vamos poder diagonalizar conjuntamente con JT cuadrado y con JT componente C, y esa parte, esa diagonalización en ese sector,
va a ser obter autoestados que van a ser formados pelo prototensorial dos autoestados de momento angular cuadrado y proyección de momento angular de cada una de las partes. Esas que están aquí. Essa passagem de uma base para outra é o que a gente chama, na mecânica quântica, de soma de momento angular. Aqui temos dois exemplos onde isso é relevante. Por exemplo, temos uma partícula A interage com um núcleo, B também interage com um núcleo, e em geral vamos ter interações entre A e B que estão dadas por um potencial de interação, que somente depende da distância entre A e B. E H tem uma certa energia cinética para a partícula A, PA quadrado sobre 2 vezes a massa da partícula A. Vai ter um potencial de interação da partícula A com o núcleo, que vai depender dessa distância, e algo similar com a partícula B. Então, o sistema, devido a este potencial de interação, não vai ter simetria de rotação somente quando a gente roda somente a partícula A, porque al rodar a partícula A vai mudar a distância entre a partícula A e B. Se a gente roda aqui, essa distância vai mudar, então esse operador não vai comutar com o potencial. Vai comutar com HA, com HB, mas não com esse potencial de interação. Vocês vão ver que isso aqui vai dar diferente de zero, e esse diferente de zero vocês vão calcular sobre este potencial que depende da distância entre as partículas. LB também vai dar diferente de zero, e nesse problema vocês vão mostrar que a soma sim vai dar igual a zero, e isso tem a ver com que a soma vai gerar as rotações globais do sistema, e quando vocês rodam globalmente, a distância entre A e B vai ficar invariante, assim como a distância de A até o núcleo e de B até o núcleo. Essas distâncias vão ficar invariantes, essa e essa. Então, vocês vão fazer a conta e vão ver que isso aqui vale zero. Então, aqui vai ficar claro a necessidade de, nesse tipo de problema, de diagonalizar o momento angular total componente Z e o momento angular total quadrado, para achar o espectro do sistema. Outra situação poderia ser um sistema formado por duas partes, que a gente vai ter outra vez um conceito de momento angular em A e em B. O hamiltoniano poderia ser um H0, que vai ser uma soma de H mais HB, que vai ter simetria independente ao rodar A e B. Ou seja, a gente vai ter estas propriedades aqui. Mas vamos introduzir uma interação que o produto dos momentos angulares de A com B, que em termos de componentes seria esse aqui. E vocês vão ver que devido a isso, JA componente I não vai comutar com H. Ou seja, não vai comutar com esta interação. A mesma coisa, componentes do momento angular componente do sistema B, não vai comutar. Mas quando você faça a soma, esses termos vão cancelar e vai dar que sim, que esse comutador sobre H vai dar zero. Basicamente, que esse comutador deste operador com este produto escalar vai dar zero. E isso vai acontecer no fundo, porque classicamente, quando a gente roda com momento angular total, vamos rodar o sistema globalmente, mas rodar JA e JB ao mesmo tempo, isso vai dar uma invariância do produto escalar. Na mecânica quântica, a gente viu isso pensando mais em termos de rotações dos estados, e que as rotações dos estados globais não vão mudar o valor esperado desse produto escalar para qualquer estado que for rodado. Portanto, a gente viu que o único jeito era que o comutador do produto escalar de J com JB e do gerador das rotações globais, que é o momento angular total componente I, que seja zero. Exemplos deste tipo de interação, momento angular com momento angular, por exemplo, no átomo de hidrogênio, seria a interação do spin do elétron com o spin do núcleo, e também no átomo de hidrogênio, por exemplo, a interação spin-órbita. Finalmente, a gente pode fazer a discussão de acoplamento de dois momentos, duas partículas de spin 1 meio. O espaço de estados vai ser de dimensão 4. As duas partículas vão ter JA igual a JB igual a 1 meio. Este más menos corresponde à projeção de SA, componente Z, igual a H cortado sobre 2, y este más de aquí corresponde a autovalor de SB, componente Z. Y algo similar con los otros termos, los otros estados. Vocês vão querer diagonalizar en particular o momento angular total cuadrado, vocês vão ver que está dado por esa expresión, y
Vocês vão expandir isso em termos, vocês vão mostrar isso que está em todos os livros, em termos dos operadores de escada, da parte A e da parte B. E vocês têm que saber também operar com esses operadores sobre cada uma das partes, ¿sí? Digamos. Entonces ahí vocês vão tentar lembrar um pouquinho da discussão aquela de mecânica quântica 1. Mas no final vocês têm que acompanhar o cálculo, vocês vão fazer esse problema, que esse total cuadrado sobre estado más vai ser proporcional ao estado más, portanto esse aqui é um outro estado com autovalor 2, que corresponde a J total por J total mais 1, então J total deveria ser igual a 1. Então este estado tem momento angular total acoplado a 1. Depois vocês acoplam, vocês calculan ese total cuadrado sobre más menos, y ese aquí no va a ser autoestado de ese operador, va a dar esta combinación. Ese total cuadrado sobre menos más también no va a ser autoestado. Y ese total cuadrado sobre menos menos sí va a ser autoestado con autovalor 2, entonces J total igual a 1. Ahora, de esas duas ecuações, vocês podem fazer a soma para chegar à conclusão que esse total cuadrado sobre a soma sí va a ser, esa soma va a ser un autoestado con autovalor 2, por tanto también con J total igual a 1. Y cuando hacen a diferencia, ese total cuadrado sobre diferencia, aquí va a dar, a diferencia va a dar 0, por tanto ese estado que está aquí, que es antisimétrico, va a tener J total igual a 0. Y esos estados, que está aquí, ese más, que es simétrico, ese que está aquí, simétrico, y ese menos, que é simétrico pela troca da situação que temos na partícula A e na partícula B, esses estados simétricos vão ter todos eles autovalor de J, de momento angular cuadrado, vai ser autovalor 2, que todos eles corresponden a acoplamento 1, con diferentes proyecciones de spin. Este vai ser H cortado, aquí vai ser proyección 0 de spin a componente C, y aquí vai ser menos H cortado. Então, em forma mais abstracta, o produto tensorial, das duas componentes de spin 1 meio com 1 meio, vai ser decomposto em dois setores, um espaço vetorial com momento angular nulo e degenerescência 1, e outra com momento angular 1 e degenerescência 3, e a dimensão vai fechar bem. Então, bom, finalmente, vamos a aplicar essa discussão no caso do átomo de helio e vamos então dizer, digamos, que seria o átomo de helio vai ser um sistema formado por dois elétrons que interagem com o núcleo. Eles poderiam, esses elétrons em geral vão ter uma interação colombiana entre eles, mas o importante é que o espaço de estados dos elétrons vai ter uma parte orbital e uma parte de spin. Em princípio, a parte orbital seria dada pelo produto tensorial dos espaços vetoriais orbitais da partícula A e da partícula B. Falo em princípio, daqui a pouquinho vou explicar por que em princípio. E a parte de spin vai ser o que a gente viu no quadro anterior, de produto tensorial dos espaços vetoriais de spin 1 meio, porque os elétrons têm spin 1 meio. Agora, em princípio, por quê? Porque quando a gente tem partículas de spin 1 meio, indistinguíveis, temos esses dois elétrons que têm spin 1 meio, na verdade, tem um princípio de conexão spin estatística, que a gente vai ver mais na frente, que diz que esses estados possíveis têm que ser antisimétricos. Esses estados essas partículas indistinguíveis têm que ser, na verdade, em outras palavras, se chamam férmions, estados antisimétricos, pela troca de todos os graus de liberdade associados com A e B. Então, isso dá duas possibilidades. Vamos fazer aqui uma tabelinha para o estado orbital e para o estado de spin. Esse estado orbital poderia ser simétrico, mas nesse caso a parte de spin vai ser antisimétrica, ou o estado orbital poderia ser antisimétrico e a parte de spin simétrica. Tá? Nas duas situações, esses produtos desses estados vão dar estados antisimétricos. Para ver que as implicações disso aqui, é interessante notar, vamos considerar uma situação mais simples, onde a gente simplifica a dinâmica deste problema
desconsiderando por um instante a interação coulombiana entre os dois elétrons e somente mantendo a interação com o núcleo. Nesse caso, o hamiltoniano vai ser a soma dos dois hamiltonianos para a partícula A e a B. E, em princípio, a gente viu no primeiro quadro de hoje que os estados para esta soma de operadores seriam produtos tensoriais na parte orbital, né? Dos estados de cada uma das partes. E esses estados vão ser parecidos, nas funções de onda, aos estados orbitais do átomo de hidrogênio, com a diferença que esse elétron não vai interagir com o núcleo do átomo de hidrogênio, vai interagir com o núcleo do átomo de hélio, que vai ter uma carga más 2 veces E, a carga positiva, e que vai ser o dobro em módulo da carga do elétron. E a gente viu no primeiro quadro que o autovalor desse produto tensorial de estados é a soma dos autovalores, então o nível de energia vai ter energia EA mais CB. Agora, isso em princípio, porque aqui eu falei que se estamos falando de dois elétrons, os estados totais têm que ser antissimétricos. E vamos ver, por exemplo, quais são as restrições que surgiriam numa situação particular que a gente coloca os dois elétrons no mesmo orbital φ. Ou seja, o orbital vai ser o mesmo. O que quer dizer? Em termos de funções de onda, que a função de onda na parte orbital, para a partícula A, vai ser a mesma função de onda φ. O único que vai mudar é que vamos ter aqui os graus de liberdade da partícula A e aqui para a partícula B. Só que quando colocamos no mesmo orbital, este estado aqui é simétrico pela troca de XA com XB. Portanto, isso aqui não pode ser o final da história. Isso aqui vai ter que ser acompanhado com um estado de spin que seja antissimétrico. E a gente viu no quadro anterior que estado de dos spins medio se acoplam de maneira antissimétrica e esse estado vai ter momento angular total zero e tem uma única opção antissimétrica. Portanto, nesse caso de duas partículas no mesmo orbital, a parte de spin vai ser essa. E de maneira pictórica, a gente diz, bom, se colocamos no mesmo orbital uma partícula, vamos ter que colocar uma com spin para cima e outra com spin para baixo, devido a que essas partículas são férmios. Mas de maneira mais precisa, spin para cima e para baixo quer dizer este estado antissimétrico, não pode ser o estado simétrico aqui com mais. O estado antissimétrico. Y un comentario que este estado no privilegia, no está diciendo que a partícula A está con spin para cima y a B con spin para baixo. Porque aquí tenemos una combinación de A con spin para cima, la dirección C, y B para baixo, y aquí viceversa. Entonces, lo único que podemos decir es que tengo un elétron con spin para cima y otro para baixo, más no es o elétron A en una situación y o B en la otra. Eso tiene a ver con indistinguibilidad de las partículas. Su estado no puede distinguir as partículas. Então, essa é a situação que a gente vai ter, e quando a gente diz que no mesmo orbital não podemos ter as partículas com spin, com projeção de spin para cima, na direção C, por exemplo, isso quer dizer que o estado de spin não pode ser mais, porque o estado mais é simétrico pela troca. Aqui, se a gente troca, aqui troca menos para mais para menos, y eso entonces va a trocar un sinal menos, que ahí que a gente está diciendo que es un estado antisimétrico. Ese aquí va a ser simétrico, más simétrico con parte orbital, que va a ser simétrica con las partículas estando no mismo orbital, va a dar un estado completo simétrico que no puede ser porque estamos hablando de férmions. Então, aí a gente vai fechar a discussão de hoje, vendo um pouquinho esta discussão pictórica que a gente faz nos cursos de química, na hora de ir colocando os possíveis, construindo os possíveis estados do átomo de helio, mas de maneira precisa agora, em termos de produtos tensoriais, propriedades dos produtos tensoriais e dos acoplamentos de spins. Perfeito, então, vamos ficar por aqui, vamos continuar na próxima. Tchau, tchau.